Olá, galera! É com alegria que nós apresentamos mais esta videoaula para vocês. Nesta ocasião, nós vamos apresentar a videoaula da reação química de transesterificação do triglicerídeo com álcool e apresentar também o mecanismo dessa reação química, algumas características desta reação e o mecanismo desta reação química. Então, algumas características dessa reação é o seguinte: nós vamos ter aqui o triglicerídeo reagindo com álcool numa catálise alcalina, usando aqui o NaOH, soda cáustica ou hidróxido de sódio, a 1% já é o suficiente, na formação do glicerol, mas o objeto principal dessa reação química é uma mistura de ésteres, da qual nós denominamos de biodiesel. Biodiesel porque esses ésteres é usado como combustível na mistura do combustível diesel, e bio porque o triglicerídeo ele é obtido da gordura de animais e vegetais. Então, por isso, bio relacionado à vida, triglicerídeo proveniente aí das gorduras, tanto vegetais como animais. A característica que eu já mencionei para vocês, essa reação química ela é catalisada alcalinamente, tá? Com uma catálise alcalina, usando a soda cáustica, poderia se usar também o hidróxido de potássio, mas também poderia ser uma catálise ácida, de maneira que obteríamos o mesmo resultado, só que com a diferença da cinética da reação química. Tá? A cinética da reação química ela é bem mais favorável usando uma catálise alcalina. Nós vamos ter a reação química muito mais rápida numa catálise alcalina, por isso, nesse caso, usamos aí como catalisador a soda cáustica. Outra característica dessa reação química aqui é que nós usamos um excesso de álcool para poder deslocar o equilíbrio da reação química no sentido da formação da mistura de ésteres. Tá? Pelo princípio de Le Chatelier, essa reação química aqui ela atinge um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio é perturbado, né? Deslocado à medida que nós mexemos com os reagentes. Então, se nós adicionarmos um excesso de álcool, nós vamos ter o deslocamento da reação química do equilíbrio nesse sentido aqui. Resultados experimentais nos mostram que na proporção de 9:1 de álcool para triglicerídeo ou 12:1 já nos dá resultados bastante satisfatórios. Então, essa é uma outra característica. A outra característica que eu vou mencionar para vocês é que o álcool aqui ele tem que ter um elevado grau de pureza, ele tem que ser um álcool PA, ou seja, para análise. E no Brasil, nós usamos o álcool, o etanol. Claro, né, evidentemente, por causa da disponibilidade do etanol que nós temos. Nós produzimos o etanol numa escala grandiosíssima, então a disponibilidade, o acesso ao etanol para nós é muito mais barato e muito mais fácil. O que já não é, o que não acontece em outros países. Então, em outros países, usa-se não o etanol, mas o metanol, justamente por causa dos mesmos raciocínios que eu coloquei aqui. É muito mais acessível, muito mais barato para eles o metanol e não o etanol. Por isso, tem essas características aí. Muito bem, então as características são essas aí. O álcool tem que ser num grau de pureza elevado, tem que ser anidro, porque se o álcool tiver uma quantidade de água, mesmo que seja uma quantidade pequena aí de água, a água vai hidrolisar o triglicerídeo e nós não vamos ter como resultado final a mistura de ésteres, mas sim nós vamos ter sabão e glicerol. Ou seja, tudo bem que até sabão objeto objeto desejado aí, nessa linguagem minha aqui, de outras reações químicas, né? Mas não nesse caso aqui. Nesse caso, o objeto principal é o biodiesel, então não podemos usar álcool anidro com alguma quantidade de água, exatamente por causa da mudança do produto final da reação química. Usando álcool hidratado, vai se obter aí a mistura de sabão e não ésteres. Então, são essas
as características da reação química. Catálise alcalina para a velocidade ser maior, excesso de álcool e álcool num elevado grau de pureza, álcool PA. Então, o mecanismo da reação, nós vamos começar com a desprotonação do álcool. Nós temos aqui a fórmula genérica do álcool e nós temos aqui o OH proveniente da dissociação da soda cáustica, do hidróxido de sódio. O OH- vai atacar o próton, de maneira que esse par de elétron vem para o oxigênio e como produto intermediário nós vamos ter a formação do etóxido de sódio. O íon sódio vai se aproximar aqui do íon do OH- pela atração eletrostática, né? Íons de cargas opostas e a formação da água. E aí nós vamos ter este íon OH- aqui, o ROH-, atacando o triglicerídeo. Então nós vamos pegar um pedacinho aqui desse triglicerídeo para representar o mecanismo da reação química. Então nós vamos representar aqui o C-O. Aqui nós vamos chamar esse grupamento de R3. Aqui nós vamos chamar esse grupamento de R1, oxigênio, R1, e aqui o R do OH- vamos chamar de R2, então. Muito bem. Então, nós temos aqui o triglicerídeo e o RO-. Esse par de elétron vai atacar esse carbono aqui, que tem uma densidade de carga positiva. Por que ele tem uma densidade de carga positiva? Porque pelo efeito indutivo, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai deslocar uma nuvem, eletrônica para si, trazendo para si uma densidade de carga negativa e deixando uma densidade de carga positiva sobre este carbono. Então, nós vamos ter um ataque nucleofílico, ou seja, nós vamos ter o RO- atacando esse carbono que tem uma densidade de carga positiva e ao atacar esse par de elétrons da ligação dupla vem para o oxigênio e nós vamos ter como produto intermediário isso aqui, carbono O- R3 OR1 e aqui nós vamos ter o oxigênio e o R2. O que acontece é que esse par de elétrons volta a reconstituir a dupla ligação aqui e esse oxigênio, como ele é mais eletronegativo que o carbono, ele vai sair retirando o par de elétron para si. E aí nós vamos ter como produto o éster. Então nós temos aqui reconstituído C-O, aqui o R3, aqui o O, R2, aqui nós vamos ter então o éster, e momentaneamente nós vamos ter o O-R1, que ele vai atacar a água, desprotonando a água. Observe que este par de elétron vai atacar esse próton da água, o par de elétron volta para o oxigênio, então nós vamos ter reconstituído o álcool e o íon OH-. Lembrando que o íon OH-, proveniente da soda cáustica, ele é um catalisador. E o catalisador, ele não é consumido na reação química. Ele vai alterar a cinética da reação química, mas no final da reação química ele é reconstituído, catalisador. Por isso que nós vamos ter aqui, então, novamente o OH- reconstituído. Então é isso.
meus estimados amigos, alunos e companheiros do conhecimento da química. Tivemos aí, então, algumas características da reação química de transesterificação do triglicerídeo com álcool e o mecanismo desta reação química. A todos um abraço e aguardamos para a próxima. Fui!